Bom, bom dia a todos. Com muita alegria, coração, que eu, Renata Ribeiro, estamos aqui na nossa casa, Rita de Cássia, uma casa de muito consolo, esclarecimento, estudo e, acima de tudo, de serviço, de oportunidades de trabalho na seara do bem. Então, dessa forma, nós pedimos a Jesus que abençoe e nos envolva no seu amor, ajudando-nos e elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que possamos assim assimilarmos o que será dito agora pela nossa amiga Renata Ribeiro na sua exposição, na sua palestra. Que assim seja. Opa, graças a Deus. Olá a todos, meus queridos companheiros. Hoje realmente bateu uma emoção muito forte quando eu entrei aqui na nossa casa. É uma casa de muito amor, né? E muitas vezes nós ainda não nos damos conta quando recebemos esse abraço amoroso dos nossos queridos amigos. E hoje eu me senti abraçada e fiquei realmente muito emocionada. Graças a Deus, a casa continua com os seus estudos, através dessa ferramenta fantástica, né, que é a internet. Então, vamos lá iniciar o nosso estudo dessa manhã de hoje. E nos coube refletir sobre o Livro dos Médiuns. É um livro aonde nos dá a base de como estamos ligados aos nossos queridos amigos que ora estão no mundo espiritual. E o capítulo é da segunda parte, o capítulo 14, que se intitula Os Médiuns. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre as questões de 159 até 163. Foi o que nos coube. Me chamou muito a atenção, porque é um tema que a gente pensa com muita seriedade. E quando nós nos damos conta da necessidade que nós temos da compreensão de como é feito esta ligação, como é feita essa influenciação do mundo espiritual com o nosso plano físico. E Kardec foi fantástico quando ele trouxe para nós essas orientações. Kardec não inventou nada. Ele simplesmente se colocou em condição para que aqueles amigos espirituais que tinham feito uma grande invasão no nosso planeta Terra, porque era chegado o momento de nós abrirmos um pouco as nossas mentes e já recebermos aquelas verdades. Porque a verdade só chega quando nós estamos preparados. Então eles fizeram aquela grande invasão no globo e Kardec, né, já estava planejado para isso. E ele, como um bom professor, como um bom estudioso, em várias frentes de trabalho, de estudo, ele estava à altura de nos trazer todo esse tesouro dessa doutrina espírita, nos auxiliando a compreender melhor. Por quê? Quando nós estamos no escuro, a gente
normalmente se debate em muitas coisas que nós não vemos, nós não conhecemos, porque está escuro. Quando a luz se acende, aí nós começamos a perceber quais são os empecilhos, quais são as coisas que estão no nosso caminho. Aquilo que podemos, nós conseguimos retirar. Mas muitas coisas são pesadas, muitas coisas nós não conseguimos sozinhos, precisamos de uma ajuda. E é dessa forma que eu percebo a doutrina espírita nos auxiliando para que nós possamos compreender melhor. E a mediunidade, ela é uma grande ferramenta que nos auxilia nessa caminhada para que nós possamos perceber, acender as luzes do conhecimento e podermos assim ter um equilíbrio, sermos mais tranquilos para conseguirmos dar conta da nossa missão, das nossas dificuldades que precisamos vencer. Então vocês vejam que adiantaria para nós termos uma ferramenta que é a mediunidade, que é nos dado por misericórdia divina, está na lei, né, de Deus. Essa ferramenta, ela pertence de todos. Todos temos a capacidade de usar essa ferramenta. Mas como vou usar uma ferramenta se eu não aprender como ela funciona? De que adianta aquelas ferramentas todas que você tem, né, companheiro, lá naquele trabalho lá lindíssimo da Rocinha, se não souber usar? Não vai adiantar nada, vai enferrujar, vai atrapalhar e nós vamos ficar ali, né, andando ao léu sem conseguir utilizar essa ferramenta que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá ver. Olha só o que traz Kardec. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade, ela é inerente ao homem, faz parte. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Mas olha aqui que interessante que Kardec traz na primeira sílaba. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. E aí vocês vejam, eu fui no Livro dos Espíritos e tem aquela pergunta fantástica, que é a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque vocês vejam bem uma coisa, se nós estamos aqui, se eles estão, Kardec está trazendo que todos nós somos médiuns. E aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos, Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciam em nossa vida. Agora, olha a seriedade da resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então vocês vejam, o que eles estão nos trazendo? A importância de nós compreendermos como é isso. Poxa, então eu não estou sozinha. Então eu sou influenciada por alguém que os meus olhos não veem, mas que existem. Porque, claro que eles existem, porque são homens como nós, que agora estamos encarnados, né? E, no momento, eles estão no mundo espiritual, em outra dimensão, que, claro que tem pessoas que têm evidência, que vê, tem outros que têm audiência, que ouve, mas a maioria de nós não vemos, eu não vejo. Então, vocês vejam uma coisa,
mesmo que nós não tenhamos condições de visualizar aquele espírito que está ao nosso lado, ele está ali. E ele tem uma importância no nosso dia a dia. E eu parei para pensar, falei, gente, então, esta é a necessidade que nós temos de conhecimento, de podermos estudar, de podermos procurar informações através de livros sérios, através de Kardec, para que nós possamos perceber qual é a forma que nós temos para nos defender ou também para aproveitar quando essa influência for positiva. E nos defendermos quando, de repente, for uma influência, né, que possa também nos ajudar, nos prejudicando, né? E eu fiquei, em princípio, falando, meu Deus, mas como pode ser? Então a gente está aqui, que coisa, né, mais injusta, a gente não está vendo nada, e aí vem o espírito e influencia a gente para o mal. É a maioria dos pensamentos das pessoas, que quando faz o mal diz que é o obsessor, né? Quando faz certo, é dela mesmo, né? Então, todas as vezes que ela está num caminho errado, ou que ela fez alguma besteira, alguma coisa que não devia, ela diz assim, não sabia que não era eu que estava fazendo aquilo. Eu fui influenciada pelo obsessor, porque ele quer o meu mal. E eu ficava pensando nisso no início, né? E eu falei, gente, mas e a justiça de Deus? Está onde? E aí, olha o que o Livro dos Espíritos vem nos dizer. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles dizem, pode, visto que tais espíritos, eles só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam e aos que pelos seus pensamentos os atraem. Pronto, está aí, toda a misericórdia de Deus. Tudo que nós precisávamos começar a compreender. Sim, existe uma ligação, mas essa ligação, ela é através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós emitimos, dos nossos pensamentos. Então, aí dá para a gente começar a compreender por que a mediunidade é uma ferramenta de progresso. Porque a partir do momento que eu me dou conta, que eu me conscientizo, que eu tenho amigos que ora desencarnados, que estão ao nosso lado, que nós estamos o tempo inteiro interagindo um com o outro, então eu preciso começar a me preocupar não com o que eu passo para o Alexandre, mas sim com o que eu sinto, porque eu posso enganar o Alexandre através das minhas atitudes aqui e agora, mas eu não vou enganar um amigo espiritual que ele está desencarnado, porque ele se liga comigo através do que eu sinto. Vocês compreendem a diferença que é o você parecer uma pessoa e o você ser aquela pessoa? Por isso é que eles dizem que agora sempre se falou muito, e às vezes a gente não consegue compreender muito bem a necessidade da nossa reforma interior, a necessidade de nós percebermos quais são os sentimentos que ainda nos envolvem, quais são os pensamentos que nós estamos permitindo fazerem, se acomodarem dentro de nós. Por quê? Porque nós já sabemos que esse é o elo de ligação que nós vamos ter, que nós temos com o mundo espiritual. Então vocês vejam, se eu for uma pessoa que eu estou o tempo inteiro fingindo que sou boazinha,
mas lá no fundo do meu coração, eu ainda tenho aquele rancor, aquela mágoa, aquela inveja que me alucina, aqueles sentimentos que muitas vezes nos trazem felicidade, mas que nós ainda temos a necessidade de dizer que é o outro que me incomoda, é o outro que me prejudica, são os problemas que tiram o meu sossego. Não, somos nós mesmos, pois nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso equilíbrio, pelo nosso bem-estar. E quanto mais a gente vai se assenhorando, quanto mais a gente vai tomando conhecimento dessa bendita doutrina, mais nós vamos percebendo como temos ainda muitas coisas dentro de nós que precisam ser removidas ou transformadas. Então, se nós estamos aqui, todos somos médios nesse sentido, de sofrer influência de amigos espirituais desencarnados. Mas é só daquele que me prejudica? Não, gente. Dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. Hoje eu entrei aqui nessa casa, eu me senti como se abraçada. Eu não vejo, eu não escuto, mas o sentimento não tem como a gente se enganar. Vocês podem perceber que durante todo o nosso dia, da hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir, porque quando nós dormimos, nós temos uma experiência, uma oportunidade de estar junto aos nossos amigos espirituais. Mas enquanto nós estamos acordados, da hora que acordamos até a hora que nós formos dormir, nós já sabemos quais são os momentos do nosso dia onde nós nos sentimos mais irritados, mais pesados, mais chateados. E nós temos aqueles momentos onde nós já observamos aquela leveza, aquela tranquilidade, às vezes mesmo cansados, mas a gente sente um bem-estar, a gente sente assim... Nossa, como se a gente estivesse recebendo aquela brisa gostosa, um abraço amoroso. E se nós formos observar quais são esses momentos, podem ter certeza que nós vamos ter a resposta. Todas as vezes que nós nos sentimos bem, é porque nós estamos desenvolvendo um trabalho no bem, ou nós estamos com um pensamento reto. E aqueles momentos onde a gente se sente meio que pesado, parece que está grudado no chão, você quer levantar a perna, parece que ela pesa 100 quilos. Não, é porque se você for olhar bem lá, miúde do seu coração, você vai perceber. Você atravessou uma situação que você já reconhece que não é certo. Porque nós só somos, nós só damos conta daquilo que a gente já tem consciência. Então, quanto mais consciência nós vamos tendo daquilo que não devemos fazer, aquilo nos cobra. E quando nós pensamos que nós estamos ali ligados com outros amigos espirituais, que às vezes chega a ser uma legião, dependendo do sentimento que nós nos deixamos nos envolver. Muitas vezes sentimento de ira, sentimento de revolta, não é? Muitas vezes fazendo uma fofoquinha do companheiro, né? Então nós não nos damos conta, mas ali conosco naquele momento não está só a pessoa que está conversando conosco, tem toda uma equipe, uma legião de companheiros espirituais que também pensam e que se divertem com aquele assunto. E aquilo nos causa um cansaço, nos causa um desconforto. Então, nós começamos a nos dar conta que todos nós, sim, temos a mediunidade como uma alavanca de progresso, porque quando nós nos damos conta dessa ligação e dessas situações que nós passamos no nosso dia a dia,
nós vamos nos dando conta da necessidade de conseguirmos, através do estudo, através de boas reflexões, através de uma boa leitura, através de uma boa música, através de um bom trabalho, nós vamos conseguindo mudar essa nossa frequência que ainda está muito atrasada. Então vocês vejam, se nós já sabemos que nós podemos tentar, vamos tentar. Nós podemos, nós somos capazes, nós estamos aqui para isso. E os espíritos dizem que quando a gente quiser, basta que a gente tenha vontade, que é só acionar a nossa vontade que a gente consegue alavancar. Então, isso para mim foi muito importante, porque às vezes nós pensamos, mas ser médium aí para a casa espírita é desenvolver, é trabalhar. Não, não. Nós somos médios porque nós estamos o tempo inteiro interligados ao mundo espiritual. Então, nós já podemos agradecer a Kardec por essas informações que ele nos traz e pelas orientações que nós já temos, por misericórdia, recebido através da espiritualidade, através dos nossos amigos, através dos cursos, para que nós possamos caminhar. Agora ele vem falando aqui também, né, que usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aí ele já está falando dos médiuns que têm a possibilidade do trabalho mediúnico, de usar a mediunidade como uma ferramenta de trabalho. Deve-se notar ainda que essa faculdade, ela não se revela em todos da mesma maneira. Não basta eu quero ser médium, então eu vou lá para o centro espírita, eu vou desenvolver a minha mediunidade. Sim, eu só vou desenvolver aquilo que eu já trago, porque aquilo já vem, é um planejamento, não é porque eu quero. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestação. E as principais são médiuns de efeito físico, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, curadores e por aí vai. Mas hoje nós só vamos falar até o médium de efeitos físicos, foi o que nos coube, só até aí. Então vocês vejam. Agora, primeiro nós já falamos, né, da mediunidade que todos nós temos, né, da nossa relação com o mundo espiritual. Agora, eu gostaria de falar um pouco da mediunidade como uma ferramenta de trabalho, que vocês vejam que também ocorre da mesma forma que da primeira, quando eu falei. Se nós estivermos num lugar escuro, nós vamos nos bater em várias coisas que estão ali naquele ambiente. Quando nós acendemos a luz, aquilo começa a clarear e nós vamos conseguir caminhar mais tranquilos, mais seguros. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitos de nós vieram de outras situações, não estou criticando nada, estou dizendo, porque é sempre a necessidade de cada um, então isso é uma coisa que nem vale muito a pena a gente conversar. O que vale a pena é a gente lembrar que uma casa séria, e a nossa está incluída numa dessas casas, ela leva muito a sério o trabalho de mediunidade.
Não adianta chegar na casa e dizer, olha, eu sou médium e quero me desenvolver, porque eu preciso trabalhar, porque me disseram que a minha vida só está assim errada porque eu não trabalho a mediunidade, que os meus guias estão me cobrando e que eu preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar, porque eu não posso continuar vivendo desse jeito. E aí, né, a pessoa que entende, que avalia essa situação, que faz um atendimento fraterno, ela vai olhar amorosamente para a pessoa e vai convidá-la a primeiro fazer o quê? Primeiro estudar. Porque primeiro nós precisamos compreender, precisamos acender a luz, para que nós possamos conhecer a doutrina espírita, perceber o que ela traz para nos auxiliar e principalmente, gente, nos ajudar a compreender que mediunidade não é obrigação, não é castigo, é misericórdia divina, mas é uma ferramenta que precisa ser estudada. Nós precisamos aprender a trabalhar com essa ferramenta. Não é que eles, os nossos guias, vão nos prejudicar, Não, longe disso. Um bom espírito não prejudica o seu tutelado. Um benfeitor, ele ampara, ele auxilia. O que acontece muitas vezes é que nós, não conhecendo a doutrina, nós não conhecendo como é que funciona essa relação encarnado e desencarnado, nós não nos damos conta de quem somos e muitas vezes aquilo está ali como uma ferramenta de progresso para que eu possa perceber aonde é que eu preciso mudar. Então não vai adiantar eu fazer as minhas besteiras e dizer que é influenciação do espírito, é porque eu sou médium, é porque eu não trabalho. Não. Então, voltando, uma casa séria, primeiro ela nos orienta ao estudo, porque através do estudo é que nós vamos nos possibilitando um melhor conhecimento. Começamos pelo Livro dos Espíritos, que é onde nós conhecemos o mundo espiritual, e depois nós vamos, né, ampliando o nosso conhecimento através das outras obras. Quando a pessoa tem muita pressa, não resolve, não adianta, porque ela não vai ser uma pessoa permanente, porque ela vai começar uma atividade sem nenhum conhecimento. Quando nós fazemos uma atividade sem o conhecimento necessário, nós cansamos, porque nós não compreendemos, nós não temos a noção dessa relação encarnado-desencarnado. Aí começamos com o passe. Ah, mas eu só dou passe. Nossa, gente, dar passe é uma coisa muito séria. Eu só encho o copinho. Encher copinho é uma coisa muito séria, até porque se nós levarmos em conta que nós estamos como trabalhadores de uma casa espírita, até abrir a porta é um trabalho que está ali trabalhando, nos ajudando, nos auxiliando, porque a casa espírita, sim, aqui tem espíritos encarnados e desencarnados, e nós somos um dos trabalhadores ora encarnados, mas também existem os trabalhadores desencarnados. E quantos? E que trabalho eles têm muitas vezes para nos sustentar? Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês, a gente se enrola pra caramba. Não todos, tá, gente? Estou dizendo em relação a mim, tá? Às vezes eu me enrolo muito, mas reconheço, graças a Deus, o meu mentor, sabe, ele fala no meu coração, eu percebo a besteira que eu fiz, aí eu vou lá e tento desfazer, e tento caminhar, e assim vamos seguindo. Porque a vida é essa, nós vamos seguindo, sempre tentando melhorar um pouco a cada dia. Ninguém nasce perfeito. Então, vocês vejam, começamos, aí quando vamos começando com o passe, a gente vai, né, aprendendo a sentir a casa, a se envolver com essa vibração amorosa, vamos começando
a se familiarizar com essa equipe espiritual responsável pela sustentação dessa casa. Aí depois, cuidadosamente, o responsável, a nossa coordenadora, ela nos orienta, e aí nós vamos para um curso de orientação mediúnica, aonde aí nós vamos estudar o livro dos médiuns também. A orientação mediúnica, ela nos ajuda, ela nos capacita e ela nos prepara para que quando nós formos realmente sentar numa mesa, no caso da mediunidade ostensiva, né, nós já estamos ali conscientes da necessidade do conhecimento e principalmente da educação, porque nós somos médios e precisamos o quê? Nos educar. Educar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, educar aquelas coisas que vêm muitas vezes na nossa mente em horário que não é para ser. Então, vocês vejam, toda a seriedade de uma casa espírita, da nossa casa, ela tem um propósito, nos conduzir para que nós possamos caminhar com mais segurança, para que nós possamos começar a ir utilizando essa ferramenta que nos foi dada como progresso, mas que nós possamos aprender a usá-la. E através de todo o conhecimento, através do estudo, aí sim nós vamos começar a trabalhar. Aí nós vamos começar a experienciar. E não adianta, um médio olha para o outro, a potência, porque o outro já faz. Cada médio tem a sua especificidade. Não adianta você querer ser igual ao outro, porque cada um de nós temos uma visão e nós vamos perceber de uma forma diferente. Às vezes o ambiente é um só, nós temos esse trabalho do nome. Às vezes o endereço é um. E tem 3 médios e cada um ele traz um relato da situação de uma forma diferente que no final se encaixam. Mas cada um observa aquilo que ele tem condições. Então não adianta. Antigamente eu me lembro que eu vi aqueles médios, né? Eu quando comecei, não aqui na casa, né? Mas eu tinha contato com um médium que não lembrava de nada, e aí quando acabava o trabalho vinha me perguntar o que eu falei, o que houve. Aí eu ficava assim, poxa, mas que legal, você não lembra de nada? Não lembro de nada. Eu disse, então não sou médium nada, eu lembro de tudo. Então vocês veem, era falta de estudo. E eu ficava encantada com aquelas mediunidades que eu via, né? Ai, meu Deus, eu nunca vou chegar, eu não sou assim, então eu não sou médium, estou confundindo minha cabeça. E isso dá um nó na cabeça da gente, que é uma coisa incrível, até que a gente vai e é abençoado com o conhecimento da doutrina espírita. Por isso é que eu digo que foi a grande diferença na minha vida, foi o grande divisor de águas na minha vida. Foi quando eu tive a misericórdia de ser apresentada a essa doutrina maravilhosa através dessa casa, aonde me fez compreender a grandeza de Deus, aonde me fez perceber a presença de Jesus em todos os sentidos de nossa vida. É onde a gente percebe a misericórdia dos nossos amigos guardiões. É quando a gente olha para trás e vê quanto trabalho nós já demos, mas quanto trabalho ainda dou hoje em dia. Mas cada dia a gente procura melhorar um pouco mais. E isso, gente, nós estamos tendo a oportunidade cada vez mais. Através do quê? Através desse grandioso Allan Kardec, que veio com toda essa seriedade, nos transmitir essas mensagens que nos veio dos amigos espirituais, para trazer todas essas obras aonde hoje em dia
Nós não aceitamos, nós compreendemos, nós sabemos, devagar, porque a doutrina espírita não é imposta, gente. Não adianta, eu quero. Não, eu preciso querer compreender, eu preciso estudar, eu preciso observar dentro de mim, eu preciso ver as minhas emoções, eu preciso estudar o mesmo parágrafo várias vezes, para que eu possa buscar lá no fundo de minha alma algum registro que fecha. Aí é uma coisa linda, você diz, meu Deus, agora eu compreendi isso. E nunca mais a gente esquece, porque faz sentido na nossa vida. É por isso que eu sou assim, imensamente grata à doutrina, porque ela faz sentido em nossa vida. Ela nos explica muitas coisas. E agora vamos falar, quanto tempo ainda tenho? Eu perdi um pouquinho aqui no horário, tá? Dos médios de efeito físico, o que eles vêm trazendo? O efeito físico, isso aí era muito normal antigamente, quando a doutrina começou. Então eles precisavam chamar atenção. Hoje não é normal a gente encontrar uma cadeira voltando, né, uma mesa batendo, né? Se eu ver isso eu saio correndo, vocês me desculpem, tá? Eu realmente ainda sou muito imatura para essas visões. Deus sabe o que faz. Então, não vou dizer a vocês que não exista médios de efeito físico, existe sim. Inclusive, vamos aqui, ele disse que, olha, o que Kardec traz, os médios de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes e os ruídos e etc. E eles podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários. Então, vocês vejam uma coisa, existe sim, mas não é uma coisa tão comum, porque na realidade os espíritos dão preferência, né, à mediunidade inteligente, que é a psicografia, que é, né, como o Chico Xavier, por exemplo. Francisco Cândido Xavier, ele era um médium fantástico de efeitos físicos, até que Emmanuel chegou para ele e disse para ele, não, você está desperdiçando. Então, nós precisamos da sua mediunidade para outras coisas. E aí ele veio com essa psicografia, com esses livros, que é uma coisa incrível, né? Não dá nem para a gente ter noção. Mais de 400 livros psicografados por ele. Então, vocês vejam uma coisa. São efeitos físicos. O médium, ele pode fazer com vontade ou independente da vontade dele. É um médium que ele tem muito fluido e ele entra no lugar e as coisas começam a sair do lugar. Por quê? Porque mas ele não sabe que é ele. E tem aquele que o médium realmente como diz aqui Kardec, né, os médios facultativos, que têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, ela não se manifesta em todos no mesmo grau, mas se são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Então, vocês vejam, essa faculdade, ela não é por si mesma indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita, né? Eles dizem, porque se a pessoa, ela tem o germe da doença, né? Ela tem a doença, e depende se ela for média ou não for média, ela vai desenvolver de qualquer maneira aquela doença, né? Eu estou trazendo isso aqui porque é importante, né, que não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital,
determinando o enfraquecimento orgânico, porque é uma especificidade que ela exige muito fluido, então ela desgasta muito o médium. Mas eu vou aconselhar vocês a darem uma olhadinha no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, para que vocês possam compreender e ler melhor e se assenhorar dessa riqueza que nós temos em nossas mãos, certo? Porque hoje realmente, confesso a vocês, meus amigos, que para mim o que realmente ficou muito claro é a necessidade que nós temos de observar a mediunidade como uma ferramenta de progresso que nos foi dado por misericórdia e nos aproveitarmos através do estudo para que a gente possa usar essa ferramenta da melhor forma possível, pois os nossos mentores, os amigos espirituais que nos auxiliam e que nos sustentam, eles estão sempre ali junto a nós, através dessa ligação. E vocês vejam que o amor deles por nós é tão grande, que nós não conseguimos elevar a nossa vibração à altura deles. Aí eles fazem o quê? Eles descem um pouco para que nós possamos nos unir a eles. Então vocês vejam, é uma misericórdia divina. Vamos começar a observar melhor e a valorizar mais essa ligação que nós temos com o mundo espiritual. Não só mais pensando que nós somos atrapalhados, que nós somos mal influenciados, não, pensando na amorosidade do Pai, que nos permite conhecer qual é o caminho que nós devemos seguir para encontrar os nossos companheiros. Não é isso? Então, é mais ou menos assim. Diga-me que pensas que direi com quem andas. Então, vamos procurar pensar melhor antes de qualquer atitude que nós já conhecemos como nociva ao nosso progresso. Paz e bem a todos. Espero que tenha sido útil. Obrigado, Renata. Obrigado, Renata, pelas suas palavras esclarecedoras. Assim, a gente eleva nosso pensamento para fazermos uma oração de encerramento da nossa reunião. Jesus, Mestre querido, novamente te agradecemos pelos teus ensinamentos, pelo teu exemplo, acima de tudo, pelo Evangelho que temos ao nosso alcance, às nossas mãos, pela doutrina dos Espíritos que nos esclarece a imortalidade do Espírito, a relação que temos com os nossos amigos espirituais e a infinita possibilidade que a vida nos dá para que possamos progredir, para que possamos evoluir no caminho reto, no caminho do bem, e assim nos tornarmos verdadeiros homens de bem, praticando as suas leis de amor, de caridade, de justiça, na sua mais profunda pureza. Abençoe-nos a todos, Jesus. Fique conosco,
Deus, agora e sempre.